Olá pessoal, sou o professor Márcio e hoje nós vamos falar sobre equilíbrio dos corpos extensos sobre dois apoios. O equilíbrio de corpos extensos sobre dois apoios é um conceito importante da física relacionado à estática dos corpos. Quando um objeto está apoiado entre esses dois pontos, é preciso garantir que as forças e os momentos se equilibrem para que não haja essa rotação ou momento do objeto. Para que um corpo extenso esteja em equilíbrio sobre esses dois apoios, é necessário que a resultante das forças verticais seja nulo, garantindo assim que não haja um movimento nem de subida e nem de descida. Além disso, a soma dos momentos em relação a um ponto também deve ser igual a zero, o que significa que não deve haver nenhuma tendência de rotação desse objeto. Esse conceito ele é muito importante não apenas para a física, mas também em diversas áreas como a engenharia, a arquitetura e outras ciências aplicadas, garantindo assim a estabilidade e segurança de estruturas e objetos apoiados em dois pontos. Vamos entender essa situação na nossa arte? Então vem comigo. Meus queridos, para a gente compreender este assunto, nós vamos fazer uma análise nessa nossa arte, onde nós temos dois pontos de apoio, onde eu estou denominando como ponto A e um ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, percebo que nós temos aqui uma barra com um certo tamanho, tudo bem? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é analisar as forças que atuam no nosso sistema, ou seja, quais são as forças que estão atuando na nossa barra e nos dois pontos de apoio, no ponto A e no ponto B. Em A, nós temos aqui o peso da nossa barra e uma força normal. Lembrando que a força normal é uma força de contato. Sendo assim, nós vamos representar por NA. A mesma coisa para o ponto B, onde representamos uma reação por NB. O próximo passo aqui é representar o centro geométrico, o seu centro de massa dessa nossa barra, considerando que ela seja homogênea. Portanto, o seu peso ele estaria mais ou menos aqui e nós vamos representar por P. Meus jovens, temos aqui uma situação onde atuam três forças na nossa barra. A primeira situação que nós vamos analisar são essas forças. Ou seja, para que exista um equilíbrio aqui no nosso sistema, é necessário que todas essas forças que atuam no meu sistema, elas sejam igual a zero. Portanto, nós temos então que NA menos o peso mais NB, isso é igual a zero. Mas, por que o meu peso é negativo? Meu querido, veja bem, por convenção, nós temos que a normal em A e a normal em B estão indicados para cima. Logo, o meu peso está para baixo, ou seja, em um sentido oposto à minha força normal. Sendo assim, nós adotamos esse peso como negativo. Matematicamente, eu posso pegar o meu peso aqui e levar para o outro lado da igualdade, mudando o seu sinal de negativo para positivo. Logo, nós temos que NA mais NB, isso é igual ao peso da nossa barra. Essa é a relação das forças que atuam na minha barra para que ela mantenha-se em equilíbrio. O próximo passo aqui é analisar o momento da força na nossa barra. E também, por convenção, nós vamos adotar o sentido de rotação nos dois pontos de apoio, A e B. E essa situação pode atribuir a posição de rotação, seja ele em qualquer um desses dois pontos, tanto para o ponto A quanto para o ponto B.
para a nossa aula, nós vamos atribuir o ponto A, ou seja, ele será o nosso eixo de rotação. Para que ele tenha o equilíbrio rotacional, é necessário também que a somatória dos momentos seja igual a zero. Sendo assim, nós temos que o momento da normal em A, mais o momento do peso, mais o momento da minha normal em B, isso é igual a zero. Meus queridos, chama a atenção de vocês que para o ponto A, ele não produz um momento de rotação. Mas por que ele não produz este momento de rotação justamente no ponto A? Vejam bem, nós sabemos que momento é igual a força vezes a sua distância, não é isso mesmo? Então, a gente consegue observar aqui, ó, onde nós atribuímos o ponto A como referência, ele não existe uma distância em relação a este ponto. Como o momento é a força vezes a sua distância e não existe uma distância, isso implica que o momento em A é igual a zero, ou seja, ele não produz um momento rotacional. É por isso que nós podemos cortar ele. Agora, para o peso da nossa barra, já é diferente. Se a nossa barra aqui fosse entrar em um movimento, o sentido do peso da nossa barra seria no sentido horário. E, por convenção, nós vamos adotar o sinal dele como negativo. Já para o ponto B, a tendência dele seria para cima, ou seja, a nossa força normal. E isso indica em um sentido anti-horário. E o seu sinal será positivo. Podemos, então, representar que o momento do peso, menos, negativo, que é o momento do peso, estão em sentidos opostos, mais o momento da minha barra, isso é igual a zero. Podemos passar também o momento do meu peso para o outro lado da igualdade, onde nós temos aqui a mudança do seu sinal de negativo para positivo. Portanto, nós temos que o momento do peso é igual ao momento da nossa barra. Essa é a relação do momento rotacional da nossa barra, ok? Então, o M, que implica momento ou torque, e no Sistema Internacional de Unidades de Medida, nós usamos força vezes metro. A força, que é um vetor, em Newton nós representamos por N. A distância em metro, que representamos por M. Bem simples assim, meus queridos. Meus queridos, isso é o que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça, deixa aí o seu like. Ele é muito importante para que o canal possa crescer. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, meu muito obrigado e fiquem em paz.